Graças a Deus, a paz a todos, queridos irmãos, que Deus o abençoe de maneira gloriosa. Queridos, eu quero começar esta mensagem indagando o seu coração. Você que me ouve agora em algum lugar, certamente você já ouviu um ditado popular que se usam dizendo: quem guarda tem. E isso é algo verídico, real, verdadeiro. E por que eu digo isso? Porque a mensagem que eu vou trazer aqui tem tudo a ver com o que acabei de mencioná-lo. Por isso eu queria que você redobrasse sua atenção e no fim da mensagem você se perguntasse se você ainda tem flecha guardada. 2 Reis 13:15 diz assim: Então lhes disse Eliseu: toma um arco e flecha. Ele tomou um arco e flecha. Disse ao rei de Israel: retesa o arco. Ele os fez. Então Eliseu pôs a mão sobre as mãos do rei e lhes disse: abra a janela para o oriente. Ele as abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu Eliseu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então lhes disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus indignou muito contra ele e lhes disse: 5 ou 6 vezes as deveria ter ferido. Então feriria os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Queridos irmãos, o profeta Eliseu, ele estava aqui convalescendo de uma enfermidade. Ele estava já quase morrendo, mas ele vai transmitir o bastão, ou passar o bastão para o rei Joás. Só que o rei Joás não sabe como usar as armas de guerra, ou precisamente as flechas. Então Eliseu coloca sua mão sobre a mão do rei e manda ele direcioná-lo uma flecha, ensinando ou instruindo como ele devia fazer quando numa guerra ele se encontrasse. Como ele devia usar as flechas, mas estava apenas ensinando. As flechas ele deveria guardá-las, o rei Joás, porque haveria um momento certo, ou um momento oportuno, para que ele usasse as flechas, a qual Eliseu estava deixando com ele. Porém, o que ele faz? Ele pega as flechas e usa em momento inadequado, lança as flechas ao acaso, sem uma direção. E quando o momento chegar em que ele vai precisar de flecha, ele não vai ter, porque era para ele ter guardado, ele não guardou. Quantas pessoas estão lançando flecha ao acaso? Quantas pessoas estão lançando flecha sem direção? Quantas pessoas, em vez de guardar o que recebe de Deus, quantas pessoas, em vez de pegar e guardá-lo, como dizem, debaixo de 7 chaves, o que recebeu de Deus um dia, está ignorando, entra no ouvido, sai no outro, não dar a mínima. Deus vai ensinando, vai instruindo, e muitas pessoas não fazem questão de guardar. E aí adivinha o que acontece depois? Chega um momento que aquele alguém precisa, não tem fé. Chega um momento que aquele alguém precisa e perdeu a esperança. Chega um momento que alguém precisa, não tem força para lutar. Chega um momento que alguém precisa lutar e, espiritualmente falando, está frágil, não tem força. Sabe por quê? Porque não guardou o que recebeu de Deus um dia. Ou até guardou, mas usou de forma inadequada. Lançou o acaso, lançou sem uma direção. Perdeu as flechas que recebeu de Deus um dia. Sabe aquela pessoa que a Bíblia manda perdoar, que a pessoa não perdoa? Significa que há algumas pessoas que estão usando essas flechas contra si mesmas. Eu vou lhe dizer,
As flechas que você recebeu de Deus um dia, não é para você usar contra si próprio. As flechas que você recebeu de Deus é para você usar a seu favor e contra o inimigo. O que Joás fez aqui? Joás usou contra si e a favor dos inimigos. E o que recebemos de Deus, nós temos que usar a nosso favor e contra o inimigo. Joás fez o contrário, usou contra si e a favor dos inimigos. É o que muitos estão fazendo. A pessoa que Deus manda perdoar, ela não perdoa. A pessoa que um dia alguém feriu, sabe aquela pessoa que um dia alguém machucou, e você sabe que tem que perdoar, tem que orar por essas pessoas. E aí tem gente que odeia, não deve se odiá-la, não deve amaldiçoá-la e nem deve esperar ninguém tropeçar. Tem que orar e pedir para que Deus tenha misericórdia. Óbvio que cada um só colhe o que planta. Quem fez o mal é inevitável, vai colher o que fez. Não quer dizer que a gente tenha que esperar isso acontecer para a gente estar pagando pelo que fez, embora é o que acontece com a maioria. Aquela pessoa que sabe que tem que fazer o bem e não faz. O morador de rua bate na porta de alguém pedindo um pedaço de pão ou um copo de água, e um crente que diz conhecer a palavra, diz servir a Deus, fecha a porta. Você está usando as flechas contra si mesmo e a favor do adversário. E as flechas você não tem que lutar, usar contra si. Você tem que usar as flechas que recebeu de Deus a seu favor e contra o adversário. Mas algumas pessoas estão lutando a favor do adversário e contra si mesmo, usando as flechas para isso. Foi exatamente o que Joás fez. Aí adivinha? Na hora que Joás precisou de flecha, não tinha. Por isso que Eliseu ficou indignado, porque viu ele usando flecha à toa, lançando flecha ao acaso, sem uma direção. Sabe aquela pessoa que sai lançando malícia para todo lado? A pessoa que sai lançando ódio para todo lado, lançando mentira para todo lado, lançando inimizade, intriga para todo lado. Aquela pessoa que sai contaminando tantas e tantas pessoas, enganando, iludindo. Está lançando flecha ao acaso, sem uma direção. Ou seja, está usando as flechas contra si e a favor do adversário. Na hora que vai precisar, não tem. Porque muitas pessoas, adiante da circunstância ou de um temporal que alguns enfrentam, não tem fé para enfrentá-lo. Porque algumas pessoas, quando recebem uma notícia, por exemplo, até algumas pessoas, parece que o mundo desmorona sobre elas, elas deixam de sonhar, abandonam a fé, abandonam a igreja. Sabe por quê? São pessoas que estão usando as flechas contra si mesmo. E as flechas não é para você usar contra si, tem que ser contra o adversário e a seu favor. Aquela pessoa que está passando por um momento difícil, a pessoa pensa que vai morrer. A pessoa não acredita que ela vai vencer tudo aquilo. A pessoa não acredita que ela vai ter força, vai ter fé para suportar. Tem pessoas que entram em desespero, abandonam tudo. Tem pessoas que tiram até a própria vida adiante de determinados momentos difíceis. Não tem fé para enfrentar um momento. Não tem fé para suportar uma notícia. Não tem fé para suportar um problema interno, um problema de família. Não tem fé para suportar ou comportar um problema na saúde. Desmorona, desiste. Outros entram em depressão. Às vezes o marido abandona a esposa, às vezes vice-versa, a esposa abandona o marido. Muitas vezes porque uma porta se fecha. Tem gente que abre mão de tudo, deixa de sonhar por causa de uma porta que se fechou. Sabe o que é isso? Pessoas que até recebeu flecha de Deus um dia, é verdade, mas usou contra si a favor do inimigo. Em vez de ter guardado, usou de forma errada. Não quis obedecer, não quis ser submisso, não quis guardá-la. Preferiu usar da forma que achava que devia, não guardou. Aí na hora que a pessoa precisa, não tem. Pessoas que perdem a fé, pessoas que não acreditam na palavra, pessoas que não acreditam na promessa de Deus, pessoas que não acreditam do que elas mesmas são capazes, pessoas que duvidam de tudo, pessoas que não guardam a palavra, e aí quando precisa,
Não guardou, por isso que eu falei no início, quem guarda tem. A gente nunca sabe a hora que vai precisar usar. A gente nunca sabe o momento que vamos precisar de flecha. A gente nunca sabe quando vamos precisar utilizar as flechas que recebemos de Deus. Por isso a importância de guardá-lo. Porque se a gente não guarda, sai lançando ao acaso, sem uma direção, quando você precisar, você não vai ter. Mas se você guardá-lo, quando você enfrenta um deserto, um temporal, uma má notícia, um problema no casamento que todo mundo enfrenta, na saúde, na vida financeira que seja, ou no trabalho, vice-versa, se você guardou flecha, estou falando da palavra, você vai ter. Mas por que muita gente perde as forças? Por que muita gente entra em depressão? Porque muita gente deixa de sonhar, não acredita que pode ser feliz, porque não deu certo com alguém. A pessoa pensa assim, não vou ser feliz com mais ninguém. Irmão, todo mundo tem o direito de ser feliz, sim. Só que aí a pessoa usa flecha ao acaso, lança as flechas sem uma direção. Na hora que a pessoa precisa, não tem flecha guardada. Será que não é o que está acontecendo com muita gente que está me ouvindo? Não guardou o que recebeu de Deus um dia, e o que é pior, agora está precisando. Se você tivesse guardado, você teria. Preferiu deixar o vento levar, preferiu não dar ouvido, achou que o pastor estava maluco, achou que o pastor estava errado, achou que o pastor não sabia de nada. Pois é, mas agora aqueles que dizem que o pastor não sabe de nada, agora está precisando de flecha e não tem. Agora tem que admitir que errou e que o pastor é quem estava certo. Alguns que não quiseram ouvir. O que você fez com as flechas que Deus te deu? Você guardou? Ou você é mais um que lançou as flechas ao acaso? E agora você está sem. E agora você está precisando. E agora, o que você vai fazer? Só voltar para Deus, se humilhar, se arrepender, Deus vai te dar flecha de novo. Você tem fé para isso, para voltar? Ou vai insistir em continuar sem flecha, sendo bombardeado por todos os lados, e o que é pior, sem saber o que fazer? Porque alguém sem flecha quer dizer, ou significa alguém sem proteção. Você vai continuar sem flecha? Ou você vai voltar a buscar flecha de novo? O que você fez com as flechas que Deus te deu um dia? Que você pense nisso, que você reflita um pouco, que você entenda que quem guarda tem, mas quem não guarda vai chegar a hora que vai precisar. E quando essa hora chegar, o que você vai fazer? Pense nisso. Deus te abençoe. Vou ficando por aqui. Boa reflexão. Forte abraço no nome de Jesus.